Isabela Ribeiro jamais imaginou que uma capela abandonada nos arredores do vilarejo seria o lugar onde Deus mudaria completamente seu destino, transformando 5 meses de humilhações e maus tratos em uma história de redenção que inspiraria milhares de mulheres grávidas ao redor do mundo. Era uma manhã fria de outubro quando Isabela Ribeiro sentiu pela última vez a dor lancinante dos golpes de Rafael, enquanto tocava suavemente sua barriga de 5 meses, sussurrando uma oração desesperada, que seria ouvida de uma maneira que jamais teria esperado. As lágrimas escorriam por suas bochechas inchadas enquanto recolhia seus poucos pertences do chão, onde haviam ficado espalhados depois que seu marido a empurrara contra a parede por ter ousado pedir-lhe dinheiro para vitaminas pré-natais. A casa que um dia considerou seu lar havia se tornado uma prisão de gritos, socos e humilhações constantes, especialmente depois que Dona Carmela, sua sogra, viera morar com eles há 3 meses, transformando cada dia num pesadelo de críticas cruéis em relação à sua gravidez. Rafael trabalhava na construção e chegava a cada noite mais irritado que na anterior, descarregando toda a sua frustração em Isabela, enquanto Dona Carmela observava com um sorriso cruel, sussurrando comentários venenosos sobre como uma mulher inútil e estéril, como ela não merecia carregar em seu ventre o neto da família Costa. As palavras cortavam mais fundo que qualquer golpe físico, especialmente quando lhe diziam que sua gravidez era uma maldição, que havia trazido desgraça para a casa, que seu bebê provavelmente nasceria deformado e amaldiçoado por seus pecados ocultos. Conte-nos nos comentários de qual cidade você nos ouve. Curta e inscreva-se no canal antes de continuar com a história. Isabela tinha 26 anos e sonhava desde menina em ser mãe, mas nunca imaginou que esse sonho se tornaria seu pior pesadelo. Era uma mulher de estatura média, cabelo castanho longo, que agora sempre o usava preso para esconder os hematomas do pescoço, e olhos verdes que haviam perdido o brilho da esperança depois de meses de maus tratos psicológicos e físicos. Sua personalidade havia sido alegre e otimista antes do casamento, mas agora havia se tornado tímida, assustadiça, sempre andando nas pontas dos pés pela casa, para evitar provocar a ira de Rafael ou os comentários cruéis de sua sogra. A gravidez havia sido inicialmente uma bênção que encheu seu coração de ilusão, especialmente quando viu as 2 linhas no teste de gravidez. Naquela madrugada de maio, ela correu para Rafael com lágrimas de alegria, esperando compartilhar a felicidade de saber que seriam pais. Mas a reação dele foi completamente oposta ao que esperava. Em vez de abraços e celebração, recebeu gritos e insultos, acusações de tê-lo enganado e de querer arruinar sua vida com responsabilidades que ele não estava disposto a assumir. A situação piorou dramaticamente quando Dona Carmela se mudou com eles, supostamente para ajudar durante a gravidez, mas na verdade, para se tornar a supervisora de cada humilhação que Isabela sofria diariamente. A mulher de 68 anos havia criado Rafael com mão de ferro depois que seu marido os abandonou, e via em Isabela uma ameaça à relação que tinha com seu filho único. Cada manhã começava com comentários sobre como Isabela havia armado com a gravidez, como era uma caça-fortunas que só queria viver sem trabalhar, e como o bebê que esperava provavelmente nem era filho dele. As humilhações incluíam desde negar-lhe comida até obrigá-la a limpar toda a casa de joelhos para que o bebê se acostumasse com a dor que o esperava na vida. Dona Carmela havia convencido Rafael de que Isabela fingia as dores da gravidez para manipulá-lo e conseguir atenção. Por isso, qualquer queixa sobre náuseas, dor nas costas ou fadiga era recebida com golpes e gritos sobre ser uma mulher fraca e mentirosa. A injustiça mais dolorosa chegou no dia em que Isabela desmaiou no mercado por não ter comido em 2 dias. E quando os vizinhos a levaram ao hospital, Rafael chegou furioso, acusando-a de fazer teatro para envergonhá-lo publicamente. O médico havia explicado que tanto ela quanto o bebê estavam desnutridos e precisavam de cuidados especiais. Mas Rafael só ouviu desculpas e gastos desnecessários que não estava disposto a pagar. Naquela manhã fatídica de outubro, depois do golpe que a derrubou no chão, Isabela sentiu algo diferente em seu interior. Não era apenas dor física ou tristeza, era uma voz silenciosa, mas clara, que lhe dizia que era hora de sair daquela casa, ou ela e seu bebê morreriam nas mãos daqueles 2 monstros que se autodenominavam família. Enquanto recolhia suas roupas rasgadas e os poucos objetos pessoais que lhe restavam,
Ouviu Dona Carmela gritando da cozinha que era melhor ter a comida pronta para quando Rafael voltasse do trabalho, ou ela ia saber o que era apanhar de verdade. Mas desta vez Isabela não se dirigiu à cozinha. Com sua pequena mala de papelão na mão e suas economias secretas de R$17 escondidas no sutiã, caminhou para a porta principal, enquanto uma estranha sensação de paz enchia seu coração. Não sabia para onde ia, mas sabia com certeza absoluta que Deus não a deixaria desamparada nas ruas com seu bebê no ventre. Era uma fé que não podia explicar racionalmente, mas que havia se fortalecido cada vez que sentia os chutes de seu filho se moverem dentro dela, como se ele também lhe dissesse que era hora de procurar um lugar seguro onde ambos pudessem viver. Caminhou pelas ruas empoeiradas do vilarejo por quase 2 horas, sentindo ocasionalmente pontadas de dor na lombar, mas decidida a se afastar o máximo possível da casa do terror. Seus pés inchados protestavam dentro dos sapatos gastos, mas sua determinação era mais forte que qualquer desconforto físico. Alguns vizinhos a olharam com curiosidade ao vê-la caminhar com a mala, mas ninguém se atreveu a perguntar ou ajudar. Todos conheciam a reputação violenta de Rafael e preferiam não se envolver em assuntos de casal. Foi durante esta caminhada sem destino que Isabela viu pela primeira vez a capela abandonada de São Judas Tadeu, localizada em uma pequena colina nos arredores do vilarejo. O edifício de alvenaria havia sido construído décadas atrás por missionários, mas foi abandonado quando a igreja nova foi construída no centro da cidade. De longe, parecia um refúgio enviado do céu, com suas paredes brancas desbotadas pelo tempo e sua pequena torre, que ainda conservava uma cruz de ferro enferrujado que brilhava sob o sol do meio-dia. Algo em seu coração lhe disse para ir em direção àquele lugar, como se uma força invisível a estivesse guiando para lá. A cada passo que dava subindo a colina, sentia que se afastava não apenas fisicamente de sua antiga vida de sofrimento, mas espiritualmente para um novo capítulo, onde ela e seu bebê poderiam encontrar a paz que tanto haviam precisado durante esses meses de pesadelo. Isabela Ribeiro havia conhecido Rafael Costa 2 anos atrás, durante a feira anual do vilarejo, quando ele tinha 26 anos e trabalhava como chefe de obra em uma construção local. Naquele momento, parecia um homem trabalhador, responsável, sempre bem vestido e com dinheiro nos bolsos, que a cortejava com flores e serenatas que faziam suspirar todas as moças da vizinhança. Ela tinha 24 anos e trabalhava como caixa na mercearia do seu Fernando, ganhando apenas o suficiente para ajudar sua tia Rosa, que a havia criado depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 12 anos. Os primeiros meses de namoro foram como um conto de fadas, que a fez esquecer todos os anos de solidão e tristeza que havia vivido desde a morte de seus pais. Rafael chegava todo domingo depois da missa com chocolates e lhe prometia que logo se casariam para formar a família linda que ambos mereciam. Ele a levava para passear pela praça central. Comprava-lhe vestidos novos e a apresentava orgulhosamente como sua futura esposa a todos os seus conhecidos, fazendo-a sentir pela primeira vez em sua vida como a mulher mais afortunada do mundo. No entanto, havia sinais de alarme que Isabela decidiu ignorar, cegada pela ilusão do amor romântico que havia sonhado durante tantos anos de solidão. Rafael tinha explosões de raiva quando outros homens a cumprimentavam na rua, acusando-a de flertar e exigindo que ela baixasse o olhar quando caminhavam juntos pelo vilarejo. Também notou que ele nunca tinha dinheiro para os encontros quando havia bebido com seus amigos na noite anterior e que sempre encontrava desculpas para não apresentá-la à sua mãe, dizendo que Dona Carmela era muito exigente com as mulheres que se aproximavam de seu filho único. A manipulação emocional começou gradualmente durante o namoro com comentários aparentemente inocentes sobre como Isabela poderia ficar melhor se perdesse alguns quilos ou como deveria aprender a cozinhar comida mais saborosa se quisesse. Ser uma boa esposa. Cada crítica vinha envolta em uma declaração de amor como: "Eu te digo isso porque te amo e quero que você seja perfeita para mim", o que a confundia e a fazia pensar que suas demandas eram normais em uma relação de casal. O controle se intensificou depois do casamento, uma cerimônia pequena e triste na igreja do vilarejo, onde só compareceram alguns parentes distantes de ambos os lados. Isabela havia sonhado com uma celebração alegre, mas Rafael insistiu que não fazia sentido gastar dinheiro em festas quando poderiam usá-lo para seu futuro lar. A lua de mel consistiu em 2 dias em um hotel barato do vilarejo vizinho, onde Rafael passou mais tempo bebendo no bar do que acompanhando sua nova esposa.
Uma vez instalados na casa que Rafael havia herdado de seu avô, a verdadeira personalidade de seu marido veio à tona como um monstro que havia estado escondido atrás de uma máscara de encanto superficial. As noites românticas se converteram em sessões de críticas constantes sobre tudo o que Isabela fazia de errado. A comida estava muito salgada, a casa não estava suficientemente limpa, sua roupa não era apropriada, sua maneira de falar era muito atrevida para uma mulher casada. A primeira bofetada chegou 3 meses depois do casamento, quando Isabela ousou sugerir que poderiam visitar o túmulo de seus pais no aniversário de sua morte. Rafael a esbofeteou com tanta força que a derrubou no chão, gritando que os mortos já estavam mortos e que sua nova família era ele, não 2 fantasmas que não podiam ajudá-la em nada. Depois chorou e pediu perdão, prometendo que nunca mais aconteceria e que havia sido culpa do estresse do trabalho. Mas Isabela já havia visto o verdadeiro rosto do homem com quem havia decidido compartilhar sua vida. A descoberta da gravidez chegou 10 meses depois do casamento, em um momento em que a relação havia chegado a um ponto de frieza e tensão constante. Isabela havia se sentido enjoada pelas manhãs durante várias semanas, mas atribuía as náuseas ao estresse de viver em um ambiente hostil, onde qualquer palavra ou gesto podia desencadear a fúria de Rafael. Quando finalmente decidiu fazer o teste de gravidez, o fez em segredo usando o dinheiro que havia economizado das compras do mercado durante várias semanas. Ver aquelas 2 linhas rosadas no teste a encheu de uma alegria inexplicável, como se todos os meses de sofrimento tivessem valido a pena para chegar àquele momento mágico onde sabia que teria alguém que a amaria incondicionalmente. Imaginou-se criando um bebê lindo que encheria a casa de risos e alegria, que daria a ela e a Rafael uma razão para se reconciliarem e construir uma verdadeira família cheia de amor e compreensão mútua. A reação de Rafael quando lhe deu a notícia naquela noite durante o jantar foi como uma bofetada emocional que destruiu todas as suas ilusões românticas sobre a maternidade. Em vez de alegria, viu pânico e raiva em seus olhos, seguido por uma série de acusações cruéis sobre como ela havia planejado a gravidez para armar para ele e arruinar sua liberdade com responsabilidades que ele não havia pedido nem desejava assumir. Como pôde ser tão estúpida e irresponsável? Gritou ele, enquanto batia na mesa com o punho, fazendo os pratos pularem e alguns se quebrarem no chão. Acaso não percebe que não temos dinheiro para sustentar um bebê? Ou você acha que as crianças se alimentam de ar e se vestem sozinhas? As palavras saíam de sua boca como veneno, cada uma projetada para feri-la no mais profundo de sua alma maternal recém-despertada. Naquela noite, Isabela deitou-se sozinha na cama enquanto Rafael ia beber com seus amigos para esquecer a má notícia que ela lhe havia dado. Abraçou sua barriga ainda plana e sussurrou para seu bebê que, não importa o que acontecesse, ela o amaria e o protegeria com toda a sua vida. Não sabia ainda que esta promessa a levaria a enfrentar os momentos mais sombrios de sua existência, mas também a guiaria para um destino que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras mulheres que sofriam em silêncio. O momento da traição final chegou uma manhã quando Isabela descobriu Rafael em conversação telefônica com outra mulher, falando com ela no tom carinhoso que havia usado com ela durante o namoro. Quando o confrontou, ele não negou a infidelidade. Pelo contrário, a culpou por obrigá-lo a buscar carinho em outro lugar com sua atitude amargurada e seu corpo deformado pela gravidez. Ele a empurrou tão forte que ela caiu contra a parede. E enquanto ela chorava no chão, tocando a barriga para ter certeza de que o bebê estava bem, ele lhe gritou que era melhor ela se acostumar a ficar sozinha, porque ele tinha direito a ser feliz com uma mulher de verdade. Sem família que a apoiasse e sem dinheiro próprio, Isabela se encontrou completamente desprotegida em um mundo que parecia ter conspirado contra ela e seu bebê não nascido. Os vizinhos a olhavam com pena, mas ninguém se oferecia para ajudá-la. Alguns até sussurravam que ela devia ter feito algo para que seu marido a tratasse assim, porque em sua mentalidade conservadora, uma mulher virtuosa nunca sofria maus tratos em seu casamento. Agora, enquanto subia a colina em direção à capela abandonada, Isabela sentia que estava caminhando para um encontro divino que mudaria seu destino para sempre. Não sabia o que esperava encontrar naquele lugar sagrado, esquecido pelos homens. Mas em seu coração sabia que Deus havia preparado aquele refúgio especialmente para ela e seu bebê,
esperando o momento perfeito para mostrar-lhe que nunca havia estado realmente sozinha em seus momentos de maior desespero. A capela de São Judas Tadeu erguia-se diante de Isabela como uma visão enviada diretamente do céu, com seus muros de alvenaria branqueados por anos de sol e chuva que lhe davam uma aparência etérea e misteriosa. A pequena construção havia sido edificada em 1942 pelo padre Miguel Álvares, um missionário jesuíta que dedicou sua vida a servir os vilarejos mais pobres da região, mas que morreu de febre tifoide apenas 5 anos depois de completar a obra de seu coração. Desde então, o lugar havia permanecido fechado ao culto, embora os idosos do vilarejo ainda se lembrassem com reverência dos milagres que costumavam ocorrer durante as missas do padre Miguel. Ao se aproximar da entrada principal, Isabela notou que a porta de madeira maciça estava ligeiramente entreaberta, como se alguém a tivesse esperado precisamente naquele momento. A dobradiça enferrujada rangeu suavemente quando ela empurrou a porta e o som ressoou no interior vazio, como uma bem-vinda silenciosa que a convidava a entrar no santuário sagrado. Um raio de sol dourado filtrava-se através de uma pequena janela circular na parte superior da parede, criando um círculo de luz sobre o altar de pedra, onde ainda se conservava uma imagem talhada de São Judas Tadeu, o santo padroeiro das causas perdidas. O ar dentro da capela estava fresco e perfumado, com um aroma doce que ela não conseguia identificar, como se flores invisíveis tivessem florescido naquele espaço sagrado durante décadas. As paredes estavam decoradas com afrescos desbotados que representavam cenas bíblicas de mulheres valentes. Esther salvando seu povo, Ruth seguindo Noemi para uma nova vida, Maria Madalena sendo perdoada e transformada pelo amor divino. Era como se o lugar tivesse sido projetado especificamente para consolar mulheres que haviam perdido toda a esperança na humanidade. Isabela se aproximou lentamente do altar, sentindo uma presença amorosa que a rodeava como um abraço invisível que consolava sua alma ferida. Deixou cair sua mala de papelão junto a um dos bancos de madeira talhados à mão e, pela primeira vez em meses, atreveu-se a sentar-se tranquilamente sem temor de ser agredida ou insultada por alguém. O silêncio do lugar não era vazio nem solitário. Estava cheio de uma paz que penetrava até os cantos mais profundos de seu coração despedaçado. Enquanto permanecia sentada no banco, tocando suavemente sua barriga de 5 meses, Isabela começou a sentir que não havia chegado àquele lugar por acaso. Cada passo que havia dado desde que saiu da casa do terror havia sido guiado por uma mão divina que conhecia exatamente o que ela e seu bebê precisavam para sobreviver. Era uma sensação que não podia explicar com palavras, mas que enchia todo o seu ser com uma certeza absoluta de que estava exatamente onde Deus queria que estivesse naquele momento de sua vida. A necessidade de refúgio se tornou evidente quando começou a escurecer e Isabela percebeu que não tinha nenhum outro lugar onde passar a noite. Seus R$17 não eram suficientes para pagar nem mesmo uma noite no hotel mais barato do vilarejo. E retornar à casa de Rafael significava uma morte certa para ela e seu bebê. Enquanto examinava a capela com olhos práticos, notou que o lugar tinha tudo o necessário para criar um lar temporário. Muros sólidos que a protegeriam do clima, um telhado em boas condições, janelas que proporcionavam luz natural durante o dia e uma sensação de segurança que não havia experimentado em meses. Em uma esquina traseira da capela, descobriu uma pequena sacristia que parecia ter sido usada pelo padre Miguel para guardar os objetos litúrgicos. O quarto tinha uma janela que dava para a floresta de pinheiros que rodeava a colina, proporcionando uma vista linda e uma ventilação natural que mantinha o ar fresco e puro. Isabela decidiu que este seria seu dormitório, um lugar íntimo onde poderia conversar com seu bebê todas as noites sem temor de ser ouvida por ouvidos hostis. A exploração cuidadosa do edifício revelou detalhes arquitetônicos que falavam do amor e da dedicação que o padre Miguel havia colocado em cada aspecto da construção. Os muros tinham nichos talhados onde haviam sido colocadas velas votivas, criando um ambiente de oração permanente que convidava à contemplação e à conexão espiritual. O piso de tijolo vermelho havia sido polido até obter um brilho que refletia a luz das janelas. E embora tivesse acumulado poeira durante anos de abandono, conservava sua beleza original. Junto ao altar principal, Isabela encontrou uma pequena fonte de água benta talhada em pedra que milagrosamente ainda continha água cristalina,
que parecia ter se mantido fresca e pura apesar dos anos de abandono. Era como se o lugar tivesse sido preservado por mãos angélicas, esperando o momento exato em que uma mulher grávida e desesperada precisasse de um santuário onde se refugiar da crueldade do mundo exterior. As janelas da capela estavam orientadas de tal maneira que captavam a luz do amanhecer e do entardecer, enchendo o espaço interior com tonalidades douradas que criavam uma atmosfera celestial durante as horas mais bonitas do dia. Isabela imaginou-se acordando todas as manhãs com a luz suave da aurora, acariciando seu rosto e dormindo todas as noites, embalada pela luz prateada da lua que se filtrava através dos vitrais. Na parte posterior da capela, atrás do altar, havia uma pequena porta que conduzia a um jardim abandonado, onde ainda cresciam ervas medicinais e flores silvestres que haviam sido plantadas décadas atrás pelo Padre Miguel. O jardim estava rodeado por um muro de pedra baixo que o separava da floresta, criando um espaço íntimo e protegido onde Isabela poderia caminhar e meditar durante as horas de exercício recomendadas para sua gravidez. Enquanto percorria cada canto de seu novo refúgio, Isabela sentia que estava descobrindo não apenas um lugar físico onde viver, mas um santuário espiritual, onde poderia se reconectar com a mulher forte e valente que havia sido antes que os maus tratos destruíssem sua autoestima. Cada detalhe do lugar parecia estar projetado para curar sua alma ferida e prepará-la para a maternidade com dignidade e esperança. Durante suas primeiras horas na capela, encontrou vários objetos que haviam sido esquecidos quando o lugar foi fechado ao culto. Havia uma velha vassoura de palha que poderia usar para limpar alguns candelabros de bronze que adicionavam elegância ao ambiente e uma pequena mesa de madeira que poderia servir como superfície para comer e escrever. Também descobriu uma coleção de livros religiosos em um armário da sacristia, incluindo uma Bíblia encadernada em couro que se abria automaticamente nos Salmos, como se tivesse sido consultada frequentemente por mãos que buscavam consolo nos momentos mais difíceis. O mais surpreendente foi encontrar uma caixa de madeira talhada debaixo do altar, parcialmente oculta por anos de poeira e teias de aranha. A caixa estava fechada com um cadeado enferrujado, mas ao examinar, lá mais de perto, Isabela notou que tinha símbolos religiosos gravados e as iniciais MA, que correspondiam ao nome do Padre Miguel Álvares. Era evidente que esta caixa continha algo importante que o sacerdote havia querido preservar. E embora não pudesse abri-la imediatamente, Isabela sentiu que sua descoberta não era uma coincidência, mas parte do plano divino que a havia levado até aquele lugar sagrado. A primeira noite na capela, Isabela dormiu mais profundamente do que havia dormido em meses, embalada pelo som do vento que sussurrava orações entre os pinheiros que rodeavam seu novo lar. Pela primeira vez desde que começou sua gravidez, acordou sem hematomas novos e sem o temor de receber golpes ou insultos antes do café da manhã. Era o começo de uma nova vida onde ela e seu bebê poderiam crescer em paz e dignidade. A vida na capela abandonada começou a tomar forma com uma rotina que alimentava tanto o corpo quanto a alma de Isabela, que descobriu que a solidão sagrada era infinitamente preferível à companhia tóxica que havia deixado para trás na casa de Rafael. Cada amanhecer a recebia com raios dourados, que se filtravam através da janela circular do altar, despertando-a suavemente como um relógio celestial que marcava o início de dias cheios de possibilidades que antes pareciam impossíveis. Seu primeiro ato a cada manhã era tocar sua barriga e sussurrar bom dia para seu bebê, estabelecendo uma conexão maternal que havia sido interrompida por meses de estresse e maus tratos. A organização do espaço sagrado se tornou um ato de amor próprio e preparação para a maternidade. Isabela limpou cuidadosamente cada canto da capela, removendo anos de poeira e teias de aranha, enquanto cantava suavemente as canções de ninar que sua mãe costumava cantar-lhe quando era menina. A sacristia se transformou em seu dormitório pessoal, onde estendeu sua manta mais grossa sobre o chão de tijolos e usou seu casaco dobrado como travesseiro, criando um leito simples, mas digno, onde podia descansar sem temor. O altar-mor se tornou o centro de sua vida espiritual, onde cada manhã e cada noite se ajoelhava para agradecer pelo refúgio que havia encontrado e pedir proteção para seu bebê. A imagem de São Judas Tadeu parecia sorrir-lhe com compreensão paternal, lembrando-a de que as causas perdidas tinham um defensor especial no céu, que nunca abandonava a quem mantinha viva a fé nos momentos mais sombrios da existência humana. Os desafios práticos da gravidez em condições primitivas
exigiram criatividade e determinação que Isabela não sabia que tinha. A água fresca ela obtinha de um pequeno manancial que descobriu a 50 metros da capela, caminhando todas as manhãs com uma vasilha de barro que encontrou na sacristia para recolher o líquido cristalino que brotava da terra como um presente divino. O exercício diário de subir e descer a colina ajudava a manter seu corpo forte para o parto, enquanto o ar puro da floresta enchia seus pulmões com oxigênio, que beneficiava tanto a ela quanto a seu bebê. A alimentação se tornou seu maior desafio, já que seus R17 deviam durar até encontrar uma solução mais permanente para sua sobrevivência. Ela caminhava até o vilarejo a cada 2 dias para comprar arroz, feijão e tortilhas baratas que complementava com ervas comestíveis que cresciam naturalmente no jardim abandonado da capela. As figueiras silvestres que rodeavam o lugar lhe proporcionavam fruta doce e descobriu que as folhas de dente de leão podiam ser fervidas para criar uma sopa nutritiva que ajudava com as náuseas matinais. Durante as tardes, quando o sol aquecia as pedras da capela, Isabela sentava-se no jardim posterior para remendar suas roupas e planejar o futuro de seu bebê. Havia encontrado linha e agulhas em um costureiro esquecido na sacristia, junto com retalhos de tecido que usava para criar pequenas peças de roupa para seu filho, bordando cada peça com orações sussurradas que se convertiam em bênçãos tecidas em cada ponto. As preocupações médicas a mantiveram acordada algumas noites, especialmente quando sentia dores estranhas ou quando o bebê se movia menos do que o normal. Sem acesso à atenção pré-natal, dependia completamente de sua intuição maternal e das orações constantes para garantir que sua gravidez se desenvolvesse normalmente. Havia lido em um dos livros da sacristia que as mulheres haviam dado à luz durante séculos sem médicos, confiando na sabedoria de seus corpos e na proteção divina que nunca falhava àqueles que mantinham fé absoluta. Os momentos mais bonitos chegavam ao entardecer, quando Isabela se sentava em frente ao altar com a Bíblia do Padre Miguel aberta em suas pernas, lendo em voz alta os salmos que falavam de proteção divina e esperança renovada. Sua voz ressoava suavemente na capela vazia, mas ela não se sentia sozinha. Era como se coros invisíveis de anjos a acompanhassem em suas orações vespertinas, enchendo o espaço sagrado com harmonias celestiais que consolavam seu coração materno. Durante estas leituras noturnas, começou a notar detalhes na capela que havia passado despercebida durante seus primeiros dias. Alguns tijolos do chão tinham gravado símbolos e datas que pareciam marcar eventos importantes na história do lugar. As vigas do teto tinham talhados nomes de famílias que haviam contribuído para a construção, criando uma genealogia de fé que conectava Isabela com gerações de crentes que haviam encontrado esperança naquele mesmo espaço sagrado. A caixa misteriosa debaixo do altar se tornou o centro de sua curiosidade crescente, especialmente durante as noites quando não conseguia dormir devido aos chutes entusiasmados de seu bebê. Isabela examinava o cadeado enferrujado à luz das velas, perguntando-se que tesouros espirituais o Padre Miguel havia preservado para futuras gerações de fiéis que pudessem precisar de sua sabedoria e guia em momentos de crise. Uma noite, enquanto rezava em frente à imagem de São Judas Tadeu, Isabela sentiu uma inspiração súbita que a levou a procurar entre os livros da sacristia até encontrar uma pequena chave dourada escondida dentro das páginas de um missal antigo. A chave encaixava perfeitamente no cadeado da caixa misteriosa, como se tivesse esperado durante décadas que a pessoa certa chegasse no momento preciso para descobrir os segredos que continha. Suas mãos tremeram enquanto abria a caixa, sabendo intuitivamente que estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente o curso de sua vida e a de seu bebê não nascido. O interior da caixa estava forrado com veludo vermelho, que havia preservado perfeitamente os objetos que o Padre Miguel considerou importantes o suficiente para ocultá-los e protegê-los para a posteridade. Os pequenos descobertas diárias na capela começaram a criar um padrão que Isabela não podia ignorar, como se cada objeto encontrado fosse uma pista deixada por uma mão divina para guiá-la para um destino que ainda não podia imaginar completamente. Entre os livros da sacristia, encontrou um diário pessoal do Padre Miguel escrito com uma caligrafia elegante que narrava não apenas suas experiências como missionário, mas também os milagres extraordinários que havia presenciado durante seus anos de serviço na capela.
As páginas amareladas do diário revelavam que o padre Miguel havia tido visões proféticas sobre uma mulher grávida que chegaria à capela em seus momentos de maior necessidade, descrevendo com detalhes assombrosos as circunstâncias exatas que haviam levado Isabela até aquele lugar sagrado. A coincidência era tão precisa que lhe causou arrepios de reconhecimento, como se estivesse lendo a história de sua própria vida escrita décadas antes de seu nascimento. Segundo o diário, o padre Miguel havia recebido instruções específicas em suas orações sobre como preparar a capela para a chegada desta mulher especial, incluindo a preservação de certos objetos e documentos que seriam cruciais para sua sobrevivência e transformação espiritual. O sacerdote havia obedecido a estas visões místicas com fé absoluta, embora não tenha vivido o suficiente para ver o cumprimento das profecias que havia recebido durante suas meditações noturnas. As referências no diário à caixa dos tesouros celestiais coincidiam exatamente com a caixa de madeira que Isabela havia encontrado debaixo do altar, confirmando que sua descoberta não havia sido acidental, mas parte de um plano divino orquestrado com precisão celestial. O padre Miguel havia escrito que esta caixa continha tudo o necessário para que a mulher escolhida transformasse sofrimento em bênção para muitas outras almas perdidas. Enquanto lia estas revelações à luz das velas, Isabela sentiu que estava sendo convidada a participar de algo muito maior que sua sobrevivência pessoal. Era como se sua dor e abandono tivessem sido permitidos por Deus precisamente para prepará-la para uma missão especial, que requeria compreensão profunda do sofrimento humano e uma fé inabalável na possibilidade de redenção, transformação. Os objetos que guardava a caixa misteriosa debaixo do altar revelaram uma preparação extraordinária que o padre Miguel havia feito para a mulher que chegaria décadas depois de sua morte. No fundo da caixa, envoltos em seda dourada, Isabela encontrou documentos legais que pertenciam a famílias proeminentes do vilarejo, incluindo testamentos, escrituras de propriedades e contratos que demonstravam conexões financeiras complexas entre pessoas que ela acreditava conhecer. O documento mais impactante era uma carta selada dirigida para a mulher grávida que encontra refúgio em São Judas Tadeu, escrita com a caligrafia distintiva do padre Miguel e datada apenas 2 semanas antes de sua morte por febre tifoide. A carta explicava que durante seus últimos dias de vida, o sacerdote havia recebido visões específicas sobre os eventos que levariam Isabela até a capela, incluindo detalhes sobre seu casamento abusivo e sua fuga desesperada em busca de proteção divina. Se você está gostando desta história, curta e certifique-se de estar inscrito porque o que vem a seguir vai te impactar ainda mais. Segundo a carta profética, o padre Miguel havia usado suas últimas semanas de vida para investigar segredos familiares que afetariam diretamente o futuro da mulher que chegaria à capela. Havia descoberto que a família de Rafael Costa tinha conexões com propriedades e heranças que haviam sido ocultas ilegalmente durante gerações, incluindo terras que legitimamente pertenciam a outras famílias que haviam sido despojadas mediante fraude e falsificação de documentos. A revelação mais surpreendente era que Isabela tinha direitos legais sobre várias propriedades que haviam pertencido a seus avós paternos, incluindo a mesma casa onde Rafael e sua mãe a haviam maltratado durante meses. Os documentos provavam que Dona Carmela havia falsificado a venda dessas propriedades décadas atrás, quando os pais de Isabela morreram no acidente de carro, aproveitando-se de que ela era menor de idade e não tinha representação legal adequada. O processamento emocional dessas revelações foi avassalador para Isabela, que passou dias inteiros chorando e orando em frente ao altar de São Judas Tadeu, enquanto assimilava a magnitude da injustiça que havia sofrido não apenas durante seu casamento, mas durante toda a sua vida, desde a morte de seus pais. Todo o sofrimento havia sido causado por pessoas que lhe haviam roubado não apenas sua dignidade e segurança, mas também seu patrimônio familiar, que lhe teria garantido independência econômica desde os 18 anos. No entanto, junto com a raiva e a dor, Isabela sentiu uma esperança renovada que crescia em seu coração, como o bebê em seu ventre. Os documentos não apenas provavam as injustiças cometidas contra ela, mas também lhe proporcionavam as ferramentas legais necessárias para reclamar o que legitimamente lhe pertencia e construir uma nova vida digna para ela e seu filho. Era como se Deus tivesse permitido que ela chegasse ao fundo para poder elevá-la a alturas que nunca teria imaginado possíveis.
A primeira implicação prática desses descobertas era que Isabela não precisava continuar vivendo na capela como uma refugiada sem recursos. Tinha direitos legais sobre múltiplas propriedades que, uma vez reclamadas, lhe proporcionariam não apenas um lar digno, mas também rendimentos substanciais que assegurariam o futuro de seu bebê, sem depender de nenhum homem que pudesse maltratá-la ou abandoná-la. A segunda implicação era que as pessoas que a haviam maltratado também haviam cometido crimes graves que poderiam resultar em consequências legais significativas para eles. Rafael e sua mãe haviam construído sua vida sobre propriedades roubadas, e Isabela agora tinha as evidências necessárias para expô-los às autoridades e à comunidade que durante anos os havia respeitado como cidadãos honrados do vilarejo. A determinação que cresceu em Isabela durante essas noites de revelação foi diferente de qualquer emoção que tivesse experimentado antes em sua vida. Não era apenas o desejo de vingança contra quem a havia machucado, mas uma compreensão profunda de que tinha a responsabilidade de usar essas revelações para criar justiça, não apenas para si mesma, mas para outras mulheres que pudessem estar sofrendo em silêncio, sob o controle de homens abusivos que ocultavam segredos criminosos. Com a carta do Padre Miguel em suas mãos e os documentos legais organizados cuidadosamente na caixa de madeira, Isabela decidiu que havia chegado o momento de sair de seu refúgio sagrado e confrontar o mundo exterior com a verdade que havia estado oculta durante décadas. Mas primeiro precisava se preparar física e emocionalmente para uma batalha legal que determinaria não apenas seu futuro, mas também o tipo de mundo em que seu bebê cresceria. A nova determinação que encheu o coração de Isabela a levou a passar as semanas seguintes, organizando meticulosamente cada peça de evidência que havia descoberto na capela, criando um dossiê completo que provaria, sem sombra de dúvidas, os crimes cometidos contra ela e sua família durante mais de uma década. Cada documento foi fotografado usando uma velha câmera que encontrou na sacristia. Cada fotografia foi guardada em lugares separados, para garantir que as evidências não pudessem ser destruídas por quem tinha motivos para manter ocultos esses segredos devastadores. A investigação sistemática do passado familiar revelou uma rede de corrupção e fraude que se estendia muito além do que Isabela havia imaginado inicialmente. Os registros provavam que Dona Carmela havia trabalhado durante décadas como funcionária do cartório de registro civil, onde tinha acesso a documentos de famílias que haviam perdido seus provedores principais, permitindo-lhe falsificar transferências de propriedades, que depois vendia a preços muito abaixo do valor real do mercado imobiliário local. O padrão criminoso incluía a falsificação sistemática de certidões de óbito que permitiam a Dona Carmela declarar mortos proprietários que simplesmente haviam abandonado o vilarejo, apropriando-se de suas terras mediante processos legais fraudulentos que nenhum juiz havia investigado adequadamente devido à reputação aparentemente intocável que ela havia construído na comunidade religiosa local. Isabela descobriu que pelo menos 7 famílias haviam sido despojadas de seus patrimônios usando métodos similares durante os últimos 20 anos. Enquanto organizava as evidências, Isabela também se preparou fisicamente para os confrontos que sabia que teria que enfrentar nas próximas semanas. Sua gravidez havia progredido saudavelmente durante seu tempo na capela e agora que estava no 7º mês, sua barriga proeminente a convertia em um símbolo visível de maternidade que poderia gerar simpatia pública quando revelasse as injustiças que havia sofrido nas mãos daqueles que deveriam ter protegido tanto a ela quanto a seu bebê. A busca por apoio legal a levou a contatar o Dr. Fernando Mendes, o único advogado do vilarejo que tinha reputação de honestidade e que havia conhecido pessoalmente o Padre Miguel antes de sua morte. Quando Isabela lhe apresentou os documentos e a carta profética do sacerdote, o advogado ficou assombrado tanto pela complexidade dos crimes, quanto pela precisão das visões místicas que haviam guiado Isabela para essas revelações extraordinárias. O Dr. Mendes explicou que os documentos constituíam evidência suficiente para iniciar processos legais, tanto cíveis quanto criminais, contra Rafael e Dona Carmela, incluindo acusações por fraude, falsificação de documentos públicos, apropriação indébita de bens alheios e formação de quadrilha, que poderiam resultar em sentenças de prisão significativas para ambos. Também confirmou que Isabela tinha direitos legais irrefutáveis sobre propriedades avaliadas em mais de R$ 200.000
0,0 segundo os preços atuais do mercado imobiliário. O fortalecimento interno que experimentou Isabela durante este período de preparação foi a transformação mais profunda que havia vivido em seus 26 anos de existência. A mulher tímida e assustadiça que havia fugido da casa de Rafael havia se convertido em uma guerreira espiritual que entendia sua missão não apenas como a recuperação de seu patrimônio, mas como a proteção de outras mulheres vulneráveis que poderiam estar sofrendo em silêncio sob o controle de criminosos disfarçados de cidadãos respeitáveis. Aliados inesperados começaram a aparecer quando Isabela compartilhou discretamente sua história com algumas mulheres do vilarejo que haviam intuído que algo não estava bem na relação com Rafael, mas que nunca haviam tido evidências suficientes para intervir na situação de maus tratos domésticos. Dona Teresa, a enfermeira do centro de saúde, ofereceu-se para fornecer atenção pré-natal gratuita e testemunhar sobre as lesões que havia observado em Isabela durante suas visitas esporádicas ao centro médico. Dona Lúcia Salles, que havia perdido seu marido em circunstâncias misteriosas relacionadas a disputas de terra 5 anos atrás, reconheceu o nome de Dona Carmela nos documentos fraudulentos e ofereceu-se para testemunhar sobre as inconsistências que havia notado nos papéis da suposta venda das propriedades de seu falecido marido. Seu testemunho forneceria evidência adicional do padrão criminoso que havia estado operando sob a superfície da vida aparentemente tranquila do vilarejo. A estratégia legal definida pelo Dr. Mendes incluía primeiro assegurar as propriedades mediante ordens judiciais que preveriam qualquer tentativa de venda ou destruição de evidências, seguido pela apresentação formal de acusações criminais que obrigariam as autoridades a investigar a extensão completa da rede de corrupção que havia operado durante décadas sem ser detectada pelo sistema de justiça local. A data escolhida para iniciar o processo legal foi simbolicamente significativa: o dia de São Judas Tadeu, padroeiro das causas perdidas, quando Isabela teria exatamente 8 meses de gravidez e estaria fisicamente preparada para enfrentar o estresse emocional dos procedimentos judiciais, enquanto mantinha a saúde ótima de seu bebê durante as semanas finais antes do parto. Durante as últimas noites na capela, antes do grande confronto, Isabela passou horas em oração e meditação, agradecendo ao Padre Miguel por sua preparação profética e pedindo força espiritual para usar sua dor transformada em poder, que abençoaria não apenas sua própria vida, mas as vidas de muitas outras mulheres que precisavam ver um exemplo de como a justiça divina pode se manifestar através da valentia humana quando se combina com fé inabalável na proteção celestial. O dia do grande confronto amanheceu com um céu claro que Isabela interpretou como uma bênção divina sobre os eventos que estavam por se desenrolar. Eventos que mudariam não apenas sua própria vida, mas também a estrutura de poder que havia permitido que criminosos operassem impunemente em sua comunidade durante gerações inteiras. Às 8 da manhã, vestida com seu melhor vestido de maternidade e levando consigo uma cópia completa de todas as evidências organizadas em uma pasta de couro que o Dr. Mendes lhe havia fornecido, Isabela caminhou da capela em direção ao centro do vilarejo, onde teria lugar a primeira audiência judicial que determinaria o curso futuro de sua existência. A chegada ao fórum causou alvoroço imediato entre os vizinhos que haviam se reunido para presenciar os procedimentos, especialmente porque muitos não haviam visto Isabela desde o dia em que desapareceu da casa de Rafael há 3 meses. Sua aparência havia mudado dramaticamente durante seu tempo na capela. Irradiava uma confiança e dignidade que contrastava completamente com a mulher assustadiça e agredida que havia sido vítima de maus tratos domésticos durante meses sem que ninguém interviesse. De fato, o encontro inicial com Rafael e Dona Carmela nos corredores do fórum foi um momento de tensão eletrizante que revelou imediatamente a diferença de poder que havia ocorrido durante a ausência de Isabela. Enquanto eles a olhavam com desprezo, esperando ver a mesma mulher quebrada que haviam maltratado, encontraram-se frente a uma mulher grávida, que os olhava com compaixão, mas sem medo, segurando documentos que sabiam que poderiam destruir completamente as vidas que haviam construído sobre fundamentos criminosos. Rafael tentou inicialmente se aproximar de Isabela com um sorriso falso e palavras melosas sobre como a havia sentido falta, e queria se reconciliar para o bem do bebê que esperavam. Mas sua atuação desmoronou rapidamente quando Isabela lhe respondeu com voz clara e firme que ela já não era a mulher que ele podia manipular e controlar mediante medo e violência.
A presença de vários vizinhos e do Dr. Mendes evitou que Rafael recorresse à agressão física que havia usado durante o casamento para silenciar qualquer resistência. A apresentação das evidências perante o juiz municipal criou um silêncio sepulcral na sala, quando Isabela, com voz firme, apesar de sua gravidez avançada, leu a carta profética do Padre Miguel, que descrevia com precisão assombrosa os eventos que haviam levado até aquele momento. Os documentos legais foram examinados por um perito em escrituras antigas que confirmou sua autenticidade, enquanto um especialista em grafologia confirmou que as assinaturas falsificadas nos documentos fraudulentos não correspondiam às pessoas que supostamente haviam autorizado as transferências de propriedades. Os testemunhos das vítimas adicionais que se haviam apresentado como testemunhas criaram um quadro devastador de corrupção sistemática que havia afetado múltiplas famílias durante décadas. Dona Lúcia Salles descreveu como havia perdido a propriedade de seu falecido marido mediante processos que agora reconhecia como fraudulentos, enquanto seu Alberto Fernandes testemunhou sobre como havia sido pressionado para vender suas terras a preços ridiculamente baixos depois que apareceram problemas com seus documentos de propriedade que requeriam correções custosas. As revelações sobre o trabalho de Dona Carmela no cartório de registro civil durante 30 anos proporcionaram o contexto necessário para entender como havia tido acesso a informações privilegiadas sobre mortes, viagens e ausências que lhe permitiam identificar propriedades vulneráveis que podiam ser apropriadas mediante processos legais manipulados. Sua reputação como mulher religiosa e respeitável havia servido como camuflagem perfeita para uma operação criminosa sofisticada que havia gerado benefícios substanciais à custa de famílias vulneráveis. A reação de choque e negação dos acusados incluiu tentativas desesperadas de desacreditar tanto os documentos quanto os testemunhos, com Rafael alegando que Isabela havia inventado toda a história para se vingar dele por sua disciplina marital justificada, enquanto Dona Carmela insistia que todos os documentos eram falsificações criadas por inimigos, ciumentos de seu sucesso nos negócios imobiliários. No entanto, seus argumentos desmoronaram rapidamente quando o Dr. Mendes apresentou evidências adicionais que haviam sido verificadas por múltiplos peritos independentes. A perícia caligráfica das assinaturas falsificadas revelou padrões consistentes que indicavam que todas haviam sido criadas pela mesma mão, e a comparação com documentos conhecidos escritos por Dona Carmela mostrou semelhanças que não podiam ser explicadas como coincidências. Além disso, os registros bancários subpoenados pelo tribunal revelaram depósitos substanciais nas contas de Dona Carmela, que coincidiam temporalmente com as datas das supostas vendas fraudulentas. A evidência médica apresentada por Dona Teresa documentou as lesões físicas que Isabela havia sofrido durante seu casamento, incluindo fotografias de hematomas e lacerações que haviam sido tiradas discretamente durante suas visitas ao centro de saúde. O testemunho médico estabeleceu um padrão de violência doméstica escalada que havia posto em perigo tanto a vida de Isabela quanto a de seu bebê, proporcionando contexto adicional para entender por que ela havia precisado fugir de seu lar matrimonial. O momento climático chegou quando o juiz pronunciou as ordens preliminares que congelavam todas as propriedades em disputa e autorizavam investigações criminais formais contra Rafael e Dona Carmela por múltiplos crimes que incluíam fraude, falsificação, apropriação indébita, violência doméstica e formação de quadrilha. As ordens também incluíam medidas de proteção que proibiam qualquer contato entre os acusados e Isabela, garantindo sua segurança física durante as etapas posteriores do processo legal. A demonstração de poder foi evidente quando Isabela saiu do fórum, rodeada por vizinhos que a felicitavam por sua valentia, enquanto Rafael e Dona Carmela foram escoltados por oficiais de justiça para procedimentos de identificação criminal, que marcariam o começo de consequências legais que alterariam permanentemente suas posições sociais na comunidade. A mulher que havia entrado no fórum como vítima havia saído como uma força de justiça que havia exposto décadas de crimes ocultos. Naquela noite, Isabela regressou à capela de São Judas Tadeu para agradecer pela proteção divina que havia tornado possível sua vitória, sabendo que, embora a batalha legal continuaria durante meses, já havia recuperado não apenas sua dignidade, mas também os recursos econômicos necessários para criar seu bebê em um ambiente de segurança e abundância que honraria a memória dos pais que havia perdido
e a sabedoria profética do Padre Miguel, que havia preparado o caminho para sua libertação. As repercussões imediatas do julgamento foram sentidas por todo o vilarejo como ondas sísmicas que transformaram relações sociais e revelaram verdades que haviam estado ocultas sob décadas de aparências respeitáveis e reputações falsificadas. A primeira consequência visível foi o afastamento de Dona Carmela de suas funções. Enquanto as autoridades investigavam a extensão completa de suas atividades criminais, seguido pela confiscação de todas as propriedades que haviam sido adquiridas mediante processos fraudulentos durante os últimos 20 anos de sua carreira no cartório de registro civil. Rafael perdeu imediatamente seu trabalho na construção quando seu empregador soube das acusações criminais que enfrentava, especialmente considerando que muitas das propriedades onde havia trabalhado haviam sido adquiridas através dos processos fraudulentos que agora estavam sendo investigados por um júri especial convocado para examinar a corrupção sistemática no sistema de registro de propriedades da comarca. Sua reputação como trabalhador confiável evaporou quando os clientes se deram conta de que havia estado vivendo em propriedades roubadas, enquanto mantinha uma fachada de honestidade laboral. As instituições financeiras locais começaram a revisar todos os empréstimos e transações que haviam envolvido propriedades transferidas durante o período em que Dona Carmela trabalhava no cartório de registro civil, descobrindo irregularidades que requeriam investigação federal para determinar se havia havido conspiração com funcionários bancários para facilitar a lavagem de dinheiro procedente das vendas fraudulentas. Os bancos se viram obrigados a congelar múltiplas contas enquanto determinavam quais fundos procediam de atividades legítimas e quais haviam sido gerados mediante processos criminosos. O impacto psicológico na gravidez de Isabela foi paradoxalmente positivo, já que a eliminação do estresse constante causado pelos maus-tratos e pela incerteza econômica permitiu que seu corpo relaxasse completamente pela primeira vez em meses. Sua pressão arterial se normalizou, seu apetite regressou com força saudável e os movimentos de seu bebê se tornaram mais regulares e vigorosos, indicando que o ambiente de segurança emocional estava beneficiando diretamente o desenvolvimento pré-natal durante as semanas finais antes do parto. Dona Teresa, a enfermeira do centro de saúde, começou a proporcionar cuidados pré-natais intensivos sem custo para garantir que Isabela e seu bebê recebessem a atenção médica que lhes havia sido negada durante meses de maus-tratos domésticos. Os exames médicos revelaram que, apesar do estresse e da desnutrição que havia sofrido, tanto Isabela quanto seu bebê estavam em excelente condição física, um resultado que Dona Teresa atribuiu tanto ao ar puro e à vida tranquila na capela, quanto à intervenção divina que havia protegido mãe e filho durante os momentos mais difíceis. As reações sociais variaram dramaticamente dependendo das relações anteriores que os vizinhos haviam tido com os acusados, mas a maioria da comunidade expressou choque genuíno ao descobrir que haviam estado convivendo com criminosos que haviam mantido reputações impecáveis durante décadas. Famílias que haviam respeitado Dona Carmela como matriarca religiosa se sentiram traídas ao se darem conta de que sua aparente devoção havia sido uma máscara para ocultar atividades que haviam destruído as vidas de outras famílias, igualmente religiosas e respeitáveis. Os amigos e colegas de Rafael na indústria da construção expressaram incredulidade ao descobrir que o homem que haviam considerado um trabalhador honesto e um bom moço de família havia estado maltratando sua esposa grávida enquanto vivia, em propriedades que sua mãe havia roubado mediante fraude sistemática. Alguns admitiram que haviam notado seu temperamento violento quando bebia, mas haviam assumido que era um problema normal de casal que não requeria intervenção externa. As autoridades religiosas do vilarejo, especialmente o novo Padre Luiz, que havia substituído o Padre Miguel décadas atrás, expressaram horror ao descobrir que crimes tão graves haviam sido cometidos por pessoas que se apresentavam regularmente na missa e participavam de atividades da igreja. O Padre Luiz anunciou que a igreja realizaria investigações internas para garantir que nenhum outro membro da comunidade religiosa estivesse usando sua reputação espiritual para ocultar atividades criminosas. Os benefícios imediatos para Isabela incluíram não apenas a recuperação legal de suas propriedades herdadas, mas também acesso imediato a fundos que haviam sido bloqueados em contas bancárias durante anos,
devido às irregularidades nos documentos que agora se revelavam como falsificações intencionais. O Dr. Mendes estimou que Isabela receberia pelo menos R$ 50.000,00 em propriedades e danos uma vez que todos os processos legais fossem completados. O apoio comunitário surgiu inesperadamente de vizinhos que haviam tido medo de intervir durante o período de maus-tratos domésticos, mas que agora se sentiam empoderados para oferecer ajuda prática e emocional. As mulheres mais velhas do vilarejo se organizaram para proporcionar refeições nutritivas e roupas de maternidade, enquanto os homens se ofereceram para realizar reparos necessários nas propriedades que Isabela havia recuperado. O reconhecimento público de seu valor para expor a corrupção transformou Isabela de vítima social em heroína comunitária, especialmente entre outras mulheres que haviam sofrido várias formas de abuso, mas nunca haviam tido os recursos ou o apoio necessário para buscar justiça legal. Seu exemplo inspirou pelo menos outras 3 mulheres a relatar situações de violência doméstica que haviam mantido em segredo durante anos, devido ao medo das represálias sociais e econômicas. A cobertura na mídia local do caso atraiu atenção regional para os problemas de corrupção em pequenos vilarejos rurais, onde sistemas informais de poder permitiam que indivíduos com reputações respeitáveis operassem redes criminosas durante décadas sem detecção. O caso de Isabela se tornou um exemplo citado por reformadores legais que argumentavam por maior transparência em registros de propriedades e melhores sistemas de proteção para vítimas de violência doméstica. Durante as últimas semanas antes do parto, Isabela pôde finalmente se concentrar completamente em preparar-se para a maternidade, sem o estresse constante de se perguntar onde viveria ou como alimentaria seu bebê. A segurança econômica e legal que havia ganhado através de sua valentia lhe permitiu criar planos detalhados para a educação e criação de seu filho em um ambiente que honraria tanto a memória de seus pais mortos quanto a guia espiritual do Mindo, Padre Miguel, que havia tornado possível sua transformação de vítima em vencedora. A nova vida que emergiu das cinzas da injustiça representou não apenas uma vitória pessoal para Isabela, mas uma transformação fundamental em sua compreensão de seu propósito na vida e sua relação com a comunidade onde viveria e criaria seu filho durante os próximos anos. Com as propriedades recuperadas e os processos legais avançando favoravelmente, Isabela mudou-se da capela de São Judas Tadeu para a casa que havia pertencido a seus avós paternos, uma linda estrutura de 2 andares com jardins extensos que havia sido mantida em excelente condição, apesar de ter sido ocupada ilegalmente por inquilinos que Dona Carmela havia instalado para gerar rendimentos adicionais da propriedade. Roubada. A casa familiar havia sido construída em 1920 pelo avô de Isabela, um artesão hábil, que havia incorporado detalhes arquitetônicos únicos que refletiam tanto o estilo colonial tradicional quanto inovações modernas, que tornavam a estrutura excepcionalmente durável e confortável. A restauração da propriedade à sua propriedade legal se sentiu como um regresso espiritual à casa, que conectava Isabela com suas raízes familiares e lhe proporcionava uma base estável para criar seu bebê em um ambiente cheio de história familiar positiva. O processo de reivindicar a casa incluiu a descoberta de pertences pessoais que haviam pertencido a seus avós e pais, incluindo álbuns de fotos, joias e móveis, que conservavam memórias familiares que Isabela havia assumido perdidas para sempre, depois do acidente de carro que havia matado seus pais quando era adolescente. Esses tesouros redescobertos proporcionaram conexões tangíveis à sua herança que poderia compartilhar com seu bebê, criando continuidade através de gerações que havia sido violentamente interrompida pelos crimes cometidos contra sua família. A situação econômica transformada lhe permitiu contratar trabalhadores especializados para restaurar a casa à sua beleza original, enquanto adicionavam comodidades modernas necessárias para a vida familiar confortável. A instalação de um quarto de bebê, completamente equipado no dormitório de cima, que havia pertencido a seu pai quando era criança, proporcionou um fechamento simbólico ao ciclo de perda e renovação que havia definido os últimos anos de sua vida. A maternidade empoderada que Isabela experimentou durante as semanas finais da gravidez foi radicalmente diferente dos meses de medo e incerteza que haviam caracterizado as primeiras etapas de sua gravidez. Sem a ameaça constante de violência,
e com completa segurança econômica, pôde assistir a aulas pré-natais, preparar planos detalhados de parto e estabelecer relações com profissionais de saúde que respeitaram sua autonomia e apoiaram suas decisões durante a gravidez e o parto. A preparação para o bebê incluiu não apenas arranjos práticos como roupas e móveis, mas também preparação espiritual, que honrava o papel que a fé havia desempenhado em sua sobrevivência e transformação. Isabela organizou para que seu bebê fosse batizado na capela de São Judas Tadeu, o lugar onde havia encontrado refúgio e descoberto a verdade que mudou seu destino, criando um vínculo espiritual entre seu filho e o espaço sagrado, onde havia ocorrido seu renascimento como mulher independente. A perspectiva sobre a maternidade havia evoluído da antecipação temerosa de trazer um bebê a circunstâncias de pobreza e violência para a expectativa gozosa de dar as boas-vindas a uma criança, a uma vida de estabilidade, segurança e propósito espiritual. Isabela se preparou para ser o tipo de mãe que protegeria ferozmente seu filho, enquanto também lhe ensinava valores de justiça, compaixão e resistência que havia aprendido através de suas próprias lutas e vitórias. As relações familiares foram reconstruídas através de conexões com parentes distantes que haviam estado separados desde a morte de seus pais, mas que agora emergiram para oferecer apoio e dar as boas-vindas a Isabela de volta a redes familiares estendidas que ela havia assumido que já não existiam. Tia Rosa, que havia lutado financeiramente para criar Isabela depois do acidente, pôde mudar-se para um apartamento na propriedade, proporcionando apoio intergeracional durante os primeiros anos de criação. Novas amizades se desenvolveram com mulheres na comunidade que haviam sido inspiradas pelo valor de Isabela para confrontar o abuso e buscar justiça. Essas relações proporcionaram tanto apoio prático durante a gravidez, quanto solidariedade emocional, que fez com que Isabela se sentisse parte de uma irmandade de mulheres fortes que podiam apoiar-se mutuamente através dos desafios da Teris-Pers, vida independente e da maternidade responsável. O reconhecimento comunitário de sua transformação de vítima a defensora resultou em convites para falar sobre a prevenção de violência doméstica e os direitos das vítimas em vilarejos vizinhos, criando oportunidades para que Isabela usasse sua experiência para ajudar outras mulheres que poderiam estar sofrendo em silêncio. Essas palestras plantaram sementes para futuro trabalho de defesa que estenderia seu impacto para além de sua comunidade imediata. As mudanças nas dinâmicas sociais foram evidentes em como as pessoas trataram Isabela diferentemente comparado a quando estava casada com Rafael. Em vez de pena ou evitação, recebeu respeito e admiração que refletia suas circunstâncias mudadas, mas também seu valor demonstrado para enfrentar a injustiça, apesar do enorme risco pessoal. A comunidade havia aprendido que as aparências podiam ser enganosas e que o verdadeiro caráter se revelava durante tempos de crise. A independência econômica, alcançada através de reivindicar sua herança, proporcionou a Isabela opções que nunca haviam estado disponíveis durante sua vida anterior de dependência e abuso. Podia escolher seus próprios médicos, planejar seu próprio horário, tomar decisões sobre seu lar e estilo de vida sem requerer permissão ou aprovação de mais ninguém, experimentando autonomia pessoal pela primeira vez desde a infância. O crescimento pessoal que havia ocorrido durante o período, desde deixar a casa de Rafael até estabelecer sua nova vida independente, foi extraordinário em seu alcance e profundidade. De uma jovem mulher assustada, que aceitava o abuso como interação marital normal, Isabela havia se transformado em uma defensora confiante que entendia seus direitos e estava preparada para defendê-los contra qualquer um que tentasse violar sua dignidade ou segurança. As lições aprendidas durante este período de transformação incluíram não apenas conhecimento prático sobre direitos legais e autoproteção, mas também percepções espirituais sobre o papel da fé durante tempos de crise e o poder da persistência quando se luta pela justiça contra probabilidades avassaladoras. Essas lições guiariam seu enfoque para a maternidade e o envolvimento comunitário durante os anos vindouros. A preparação para trazer nova vida ao mundo tomou um significado mais profundo quando Isabela entendeu que seu filho nasceria em circunstâncias de justiça, em vez de circunstâncias de opressão, com oportunidades para educação, segurança e desenvolvimento espiritual, que honrariam a memória de membros familiares que haviam sido silenciados pela violência.
mas cujo legado vivia através do valor que havia permitido a transformação e libertação de Isabela. O desfecho final da extraordinária história de Isabela Ribeiro chegou uma manhã radiante de dezembro quando deu à luz seu filho, Miguel Esperança Ribeiro, no moderno hospital regional, rodeada por uma equipe médica que a tratou com o respeito e dignidade que corresponde a toda mulher durante o milagroso momento do parto. O bebê nasceu saudável e vigoroso, pesando 7 quilos e 300 gramas, com os olhos verdes de sua mãe e uma serenidade que desde seus primeiros momentos de vida refletiu a paz que havia rodeado os últimos meses de gravidez, depois que sua mãe escapou do ambiente de violência e medo. O nome do menino honrava o padre Miguel Álvares, cuja preparação profética havia tornado possível a transformação completa das circunstâncias familiares, enquanto seu segundo nome mantinha viva a esperança que havia sustentado Isabela durante os momentos mais sombrios de sua existência. A cerimônia de batismo se realizou na capela de São Judas Tadeu, com a presença de toda a comunidade que havia sido testemunha da metamorfose de uma mulher maltratada em uma mãe empoderada e uma defensora da justiça social. Aos 6 meses de idade, o pequeno Miguel já mostrava sinais da inteligência e fortaleza espiritual que caracterizariam seu desenvolvimento em um lar cheio de amor incondicional e recursos abundantes que assegurariam as melhores oportunidades educativas, culturais disponíveis na região. Isabela havia estabelecido fundos de educação que garantiriam que seu filho pudesse frequentar as universidades mais prestigiadas do país, se assim o desejasse. Mas mais importante ainda, estava criando-o com valores de justiça e compaixão que o preparariam para contribuir positivamente para a sociedade, sem importar a carreira profissional que escolhesse no futuro. A situação legal final resultou em sentenças de prisão significativas para tanto Rafael quanto Dona Carmela, que foram condenados por múltiplos crimes que incluíram fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita, formação de quadrilha e, no caso de Rafael, violência doméstica agravada que havia posto em perigo tanto a vida de Isabela quanto a de seu bebê não nascido. Os investigadores federais descobriram que a rede de corrupção havia se estendido a outros municípios, resultando em uma investigação nacional que expôs fraude sistemática em registros de propriedades rurais ao longo de todo o país. As propriedades recuperadas por Isabela incluíam não apenas a casa familiar onde agora vivia com seu filho, mas também terras agrícolas produtivas que geravam rendimentos substanciais através de contratos de arrendamento com agricultores locais, assegurando independência econômica completa, que nunca mais a colocaria em posição de vulnerabilidade diante de qualquer homem que pudesse tentar controlar através de manipulação econômica ou ameaças de abandono. Seus ativos totais foram avaliados em mais de R$ 400.000,00, uma soma que proporcionava segurança para múltiplas gerações de sua família. As reflexões de Isabela sobre o tema da injustiça e resistência foram profundamente influenciadas por sua compreensão de que seu sofrimento havia sido permitido por Deus precisamente para prepará-la para uma missão maior de ajudar outras mulheres a escapar de ciclos de abuso e pobreza que perpetuavam exploração e violência em muitas comunidades rurais, onde estruturas de poder tradicionais protegiam abusadores enquanto culpavam vítimas. Sua história havia se tornado um exemplo poderoso de como a fé, o valor e a ação legal podiam se combinar para criar transformação que se estendia muito além das circunstâncias individuais. A Fundação Esperança para Mães, que Isabela estabeleceu com uma porção de seus ativos recuperados, proporcionava assistência legal, moradia temporária e apoio econômico para mulheres grávidas que escapavam de violência doméstica, garantindo que outras mulheres em situações similares tivessem acesso a recursos que pudessem facilitar seu escape e recuperação sem ter que depender de descobertas milagrosas em capelas abandonadas. A Fundação também financiou programas educativos que ensinavam as mulheres sobre seus direitos legais e proporcionou capacitação profissional que permitiu independência econômica. O trabalho de defesa que Isabela desenvolveu incluiu palestras regulares em universidades, conferências e organizações comunitárias através da região, onde compartilhou sua história como exemplo de como as vítimas de abuso podiam transformar suas circunstâncias através do valor, da perseverança e do apoio legal adequado. Suas apresentações enfatizavam consistentemente que,
embora suas circunstâncias específicas tivessem incluído elementos extraordinários como cartas proféticas e documentos ocultos, os princípios fundamentais de buscar ajuda, reunir evidências e perseguir recursos legais eram aplicáveis a virtualmente qualquer situação de violência doméstica ou exploração econômica. A mensagem inspiradora que ressoava mais fortemente com as audiências era a ênfase de Isabela em que nenhuma mulher deveria aceitar o abuso como normal ou inevitável, independentemente de tradições culturais, circunstâncias econômicas ou pressão social que pudesse desencorajar a resistência. Sua história demonstrou que mesmo quando as situações pareciam sem esperança e os sistemas de apoio pareciam inexistentes, as oportunidades para transformação e justiça podiam emergir quando as mulheres se recusavam a aceitar a vitimização como seu destino permanente e mantinham fé em que melhores circunstâncias eram possíveis. As colaborações com organizações legais e grupos de direitos das mulheres estenderam o impacto de Isabela através do país, onde seu caso se tornou exemplo citado em programas de capacitação para advogados, assistentes sociais e policiais que trabalhavam com casos de violência doméstica. A documentação de sua transformação de vítima a defensora proporcionou modelos que outras organizações usaram para desenvolver programas de apoio que abordaram tanto as necessidades imediatas de segurança quanto o empoderamento econômico a longo prazo necessário para a independência sustentável. A sabedoria para o futuro que Isabela desenvolveu através de suas experiências enfatizou vários princípios-chave que guiam seu trabalho contínuo, ajudando outras mulheres. Primeiro, que as crenças culturais sobre casamento e família nunca justificam violência ou exploração econômica, independentemente de quão profundamente arraigadas essas crenças possam estar em comunidades tradicionais. Segundo, que os sistemas legais, embora imperfeitos, proporcionaram ferramentas poderosas para a justiça quando as vítimas tinham apoio adequado e representação durante procedimentos legais. Terceiro, Isabela aprendeu que a independência econômica era a base essencial para todas as outras liberdades e que as mulheres precisavam tanto de assistência imediata durante situações de crise quanto de educação e apoio a longo prazo que lhes permitisse construir carreiras e ativos que as protegessem de futura exploração. Quarto, que a fé espiritual, embora profundamente importante para manter esperança e valor, precisava ser combinada com ação prática e defesa legal para criar mudança real em circunstâncias de opressão. As lições sobre maternidade que Isabela desenvolveu incluíram entender que proteger as crianças da violência era responsabilidade fundamental dos pais, mesmo quando esta proteção requeria decisões difíceis como deixar casamentos ou desafiar tradições familiares que normalizavam o abuso. Sua experiência demonstrou que as crianças se beneficiam enormemente quando as mães modelam valor, autorrespeito e compromisso com a justiça, mesmo durante períodos de incerteza e luta. Os conselhos baseados em experiência que Isabela oferece a mulheres em circunstâncias similares enfatizam que buscar ajuda sempre é apropriado, independentemente de quão privado ou cultural o abuso possa ser, caracterizado por perpetradores ou membros da comunidade que preferem evitar confrontar realidades incômodas sobre violência doméstica. Sua história ilustra que, embora as circunstâncias específicas de cada mulher sejam únicas, as dinâmicas fundamentais do abuso e as estratégias básicas para escape e recuperação seguem padrões previsíveis que podem ser abordados através de recursos disponíveis e proteções legais. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com um curtir e inscreva-se para continuar vendo relatos impactantes como este. Agora desfrute o próximo vídeo que aparece na tela. Deus te abençoe.